Tudo bem, doutora Priscila Queiroz, PhD em Saúde, convida a professora, doutora Anete Mecenas, que é nutricionista. Ah, que delícia, vamos falar. Saúde e bem-estar, não tem coisa melhor do que a gente falar de saúde mental, física, não é verdade? Então vamos, bom dia, meninas. Bom dia. Elas estão enquadradas, bem? Então vamos lá. Tudo bem? Tudo maravilhoso. Tudo ótimo. A gente vai falar de um tema hoje, que é qual a melhor dieta para o paciente que faz quimioterapia e radioterapia. Essa pergunta foi pedida, né, lá no meu Instagram, né? Você, quando estava aqui na semana retrasada, pediu, espera que eu quero ouvir sobre esse tema. Sim, porque eu tive, né, câncer de mama e fiz quimioterapia. Pedido atendido. E como o questionamento foi sobre a melhor dieta, né? Aí, por isso, convidei minha amiga aqui, professora, doutora super profissional ímpar, que é a que vai conversar aqui com a gente sobre esse tema. Doutora Anete Mecenas, adorei você ter trazido a sua colega. Então, vamos lá, vamos falar. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. É importante falar desse tema, né? A alimentação para quimioterapia e radioterapia, pensando na realidade em 2018 de 20 milhões de pessoas, né? Com câncer no mundo. Então, a gente precisa realmente ter uma atenção para a alimentação, mas, ao mesmo tempo, entender que o tratamento da quimioterapia e radioterapia é positivo, mas gera efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais precisam ser olhados de forma atenciosa, né? A gente precisa ter uma atenção com esse paciente. Então, quando a gente olha para a nutrição, a gente precisa entender que precisa se buscar uma alimentação individualizada. E que a gente tem esse olhar para os alimentos que são mais palatáveis e menos palatáveis. Qual é a individualidade desse paciente, né? O quanto ele consegue comer determinados tipos de alimento. Então, se você está fazendo um tratamento de radioterapia e quimioterapia, consequentemente, você vai ter efeitos colaterais no trato digestivo. Como assim, Anete? Na digestão. Por quê? Porque os medicamentos que estão associados à quimioterapia, eles têm uma via sistêmica. Como assim? Eles atingem todas as células do nosso corpo. Então, consequentemente, gera alterações na mucosa gástrica, gera alterações na digestão, gera alteração na boca. E esses efeitos colaterais, consequentemente, acabam gerando uma dificuldade de se alimentar. E isso é um prejuízo, porque de 20% a 30% dos pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia acabam morrendo por conta da desnutrição. Então, se eu não consigo me alimentar, consequentemente, eu tenho... E a sua imunidade não melhora nunca, né? Antes da Anete falar especificamente da dieta, só dar uma lembrada do que seria o câncer em si, né? Que acho que é importante a gente, né, explicar para o pessoal que não conhece em si o que seria o câncer. O câncer, ele é um erro, né, que ocorre nas nossas células, baseado em quê? Uma falha no mecanismo de reparo. Então, teoricamente, num organismo saudável, quando há um erro de replicação exacerbada, né, de forma celular, esse erro é reparado. Naturalmente, a gente tem checkpoints, a gente tem mecanismos de reparo que, teoricamente, iriam, né, resolver o problema ali localmente naquela célula. Quando você gera um tumor, houve um crescimento exacerbado, né? Então, você começa a ter um erro. Não necessariamente esse tumor ele é considerado câncer, né? Ele passa a ser considerado câncer quando essa célula tem o poder de infectar células ao lado. Boas, né? Que estariam saudáveis e passam a ter aquele erro de crescimento exacerbado. É autoimune, né? Que essa doença. Ela pode ter um genético, né? Ela pode ser um erro do corpo mesmo, né? E não conseguir reparar, né, um problema imune, né, autoimune mesmo, ou ela pode estar associada a hábitos e estilo de vida. E aí a medicina do estilo de vida, ela diz que cerca de 80% de alguns tipos de câncer, eles poderiam ser evitados com mudanças simples no hábito de vida. Então a gente está falando do que aqui? A gente está falando da alimentação, que a gente vai dar um enfoque agora, só que a gente está falando também de prática de atividade física, de um sono de qualidade, manejo de estresse, saúde mental, relacionamentos interpessoais, eles perpassam a nossa saúde, eles interferem com certeza, né?
que a gente tem algo desregulado no nosso corpo, a gente tem que tentar, por outro lado, regular todo outro sistema envolvido no nosso corpo. Então, a gente precisa melhorar a ingestão hídrica, a gente precisa pensar nas recomendações, por exemplo, do Guia Alimentar da População Brasileira, que ele fala que o nosso prato tem que conter vegetais, né? Em torno de 50% do prato composto por vegetais. A gente precisa de proteína, a gente precisa de leguminosas, a gente precisa de grãos, de preferência integrais. A gente precisa reduzir o uso de processados, a gente precisa ir para a cozinha, né, Anete? Cozinhar nossa comida, preparar nossos alimentos, empacotar menos, ter hábito familiar, jantar. Gente, a família precisa sentar à mesa e jantar. A gente precisa desse hábito, né? Não é recomendado você, cada um faz um lanche, pega um sanduíche, bota lá um embutido. O banquete pegou é saudável. Gente, não. É um processado, né? Aquilo ali é um embutido. Então, cada um faz lá seu sanduíche, cada um come no quarto. Esse não é um ambiente alimentar mais adequado. Peraí, eu tenho que fazer um jabá na minha escola também, porque lá a nutricionista da gente fala para as crianças que tem que ter 5 cores no prato. Isso. E ela construiu o trenzinho das cores. E a gente tem muito essa preocupação. Eu não tenho embutido, eu não trabalho com lactose. Então, assim, é muito importante, principalmente na primeira infância, essa preocupação. Vai programar metabolicamente. Exatamente. Né? E aí, Anete, então, assim, para esse paciente que faz quimioterapia e radioterapia, ele tem um cuidado especial para nós. E aí, o que você recomendaria para um paciente que estivesse passando por esse momento? É importante a gente lembrar, como ele falou muito bem, que a dieta é um fator ambiental que desencadeia o câncer. A gente sabe que o câncer é multifatorial, Sim, mas um dos fatores pode ser o fator ambiental, que é a dieta. Quando a gente olha para o tratamento da quimioterapia e da radioterapia, a gente tem que lembrar dos efeitos colaterais. Quais são esses efeitos colaterais? Falta de apetite. Então, espaçar, comer de 2 em 2 horas. Mas eu não estou com fome. Tentar ter um prato mais colorido, mais atrativo, variando os alimentos. Né? Um outro fator que está muito associado é a perda de paladar. Então, normalmente, se perde o paladar. Se você perde o paladar, você não quer comer. Isso associa a falta do apetite. Então, melhorar o consumo de alimentos com temperos naturais. Salsa, manjericão, orégano. Temperar bastante os alimentos, evitando os picantes. Pimenta, porque pode piorar a digestibilidade. Os estudos científicos demonstram que pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia se beneficiam melhor com o consumo de frutas, verduras e legumes. Então, ingerir de 400 a 500 gramas de frutas por dia. Como assim, né? Uma fruta no café da manhã, uma fruta de sobremesa no almoço, uma fruta no lanche da tarde e legumes, pelo menos 3 tipos no almoço e jantar. Consequentemente, isso traz benefício com relação à palatabilidade, melhora o paladar. Uma situação muito comum em enjoos e náuseas. Extremamente comum. O que a gente pode fazer? Aumentar o consumo de alimentos ricos em zinco e cobre, que tem uma ação direta na melhora dos enjoos. Quais são? Milho, vegetais folhosos escuros, feijões. São boas fontes, a gente consegue colocar brócolis, agrião, chicória, couve refogada, a gente consegue melhorar. Sempre que possível, adicionar um azeite. Se não puder azeite, pode ser óleo de soja, não tem problema. Mas precisa adicionar uma colherzinha de sopa ou 2 por dia para reduzir a perda de peso e aumentar a densidade calórica, porque, consequentemente, eu não tenho fome. Então, reorganizar a alimentação desse paciente vai ajudar a diminuir os efeitos colaterais. Atenção, as náuseas e enjoos melhoram muito com alimentos gelados. Então, 30 minutos antes das refeições é uma dica preciosa. Pega um recipiente que a gente coloca cubinho de gelo, prepara com suco de fruta cítrico, maracujá, limão, ou então água de coco e chupa 30 minutinhos antes das refeições. Alivia os enjoos e as náuseas, a gente consegue se alimentar melhor. A gente não gosta, então suco de cítrico bem gelado, que o cítrico ajuda nas náuseas e vômitos, né? Ou então você está ingerindo picolé cítrico, picolé de limão, por exemplo. Então são dicas preciosas. Aumentar a ingestão hídrica de 8 a 12 copos de 200 ml, auxilia na redução de saliva que acontece, e também o risco de diarreia e constipação, prisão de ventre. Então, o consumo de frutas, verduras e legumes, associados ao consumo também de água, ajuda em todo o processo do trato gastrointestinal, minimizando os efeitos colaterais. Com certeza. Nossa, eu passei por isso. Eu fiquei sem paladar, sem gosto. E, assim, dor nas
articulações. Então, gente, bom dia para você que está escutando a gente aí na rádio, hein? Olha para cá. Então, assim, nós estamos falando sobre você ter uma dieta para quem faz quimioterapia, radioterapia. Como é bom você utilizar frutas, legumes, verduras, né? E pensar muito nessa questão do consumo das frutas, verduras e legumes, reduzindo alimentos gordurosos e açucarados. Ele falou muito bem de alimentar da população brasileira, carnes processadas são uma das principais encadeadoras de câncer de colo retal. Né? Então, o consumo de banquete, peru, presunto, mortadela, alimentos processados, que são muito ricos em açúcar, muito ricos em sal, também muito ricos em gordura, acabam gerando uma agressão na mucosa do intestino. Como isso, Anete? Formando a possibilidade de gerar essas células do câncer. Entendi. Então, isso é muito preocupante. Então, atenção também quem está em tratamento quimioterápico e radioterápico com excesso de carne. A recomendação do Consenso Nacional de Oncologia é o consumo de 500 gramas de carne vermelha por semana. Então, é melhor ingerir o quê? Peixe, frango e ovo. E atenção a alimentos açucarados, porque também está associado a náuseas e vômitos. Então, preferir alimentos mais cítricos e aumentar a ingestão de frutas, verduras, legumes, pão integral, leites e derivados, com baixo teor de gordura, porque também pode se irradiar o sistema. Não, e é incrível como... É uma fórmula, né, que a gente, teoricamente, sabe, né? Sabe que serviria para tudo. Tratar doença, claro, que às vezes coadjuvante com tratamento, às vezes tem que acontecer farmacológico, às vezes não tem jeito, como é o caso do câncer. Sim, com certeza. Gente, adorei você ter trazido essas dicas, doutora Priscila. Foi muito bom também. Porque a gente está levando conhecimento para você, gente, preste atenção. Ninguém está livre dessa possibilidade. Mas antes disso, tome as suas precauções, sabe? Haja preventivamente. Às vezes você faz tudo certo e a doença ocorre, mas o que a gente puder fazer, a gente faz, né? Porque a gente está falando de nada mais importante do que a nossa saúde, né? Da nossa vida. A gente agradece muito ter estado aqui com vocês. Por favor, contatos. Sim. Tem um consultório, meu consultório de mentoria em saúde, né? Eu guio pessoas a conseguirem uma saúde mais integral, mais plena. O consultório é @priscila.queiroz.phd, lá vocês encontram o endereço, telefone, tudo direitinho. E, doutora Nete, seus contatos? Então, meus contatos, eu tenho atendimento no consultório também na Tijuca, mas eu tenho as redes sociais também, né, que é a Instagram, @doutoranete, _Anete Micenas. Então, posto várias dicas lá, né, e qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato por lá também. Vou seguir. Ela trouxe também outra guarda dela. Tá filmando tudo. Tá com 2 celulares. E sua família, você é aquela professora que... Eu sou uma ex-professora e agora PhD em saúde. Eu achei que professora de coração. Sabe por quê? Você tem uma didática muito legal. Eu acho que é isso. Quem é professor conhece, reconhece o outro. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Bandeirantes.